Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. A gente não sabe se você está assistindo em qual horário. Estamos aqui mais uma vez para começarmos o estudo de informativos e hoje vamos fazer a revisão do informativo 978, 979 e vamos estudar o informativo 980. Então, simbora. Vamos lá, meu amigo Dorival, bom dia. Da manhã de hoje. Bom dia, tudo Como, tranquilo, vamos é, embora. como pode passar as Manhã honras? fria, mas estamos quentes nos estúdios. Verdade, boa. Então, vamos lá. O artigo 978 do STF, né, a gente vai fazer Informativo, né? Certo. não é isso? Aquela revisãozinha básica que a gente está Isso. acostumado a fazer. Então, vamos lá. Direito constitucional. Controle de constitucionalidade. Lei estadual que modifica o limite geográfico de um município pode ser objeto de ADI. Nesse julgado aí, o STF lembrou que todas as leis, quando se tratarem de criação, incorporação, fusão dos memoriais do município, ela possui natureza normativa e também abstrata, né? Então, isso é um desafio ao controle concentrado em constitucionalidade, mas não pode ser afastado, né? Isso Uhum. não pode ser afastado de apreciação do judiciário, né? Isso. É, lembrando sempre que esses casos devem ser precedidos, né, por aquela consulta, né, pela da população, parte da população envolvida. É, próximo, competência legislativa. É inconstitucional lei de iniciativa parlamentar que trata sobre atribuições dos órgãos da administração pública. Padece de inconstitucionalidade formal lei de iniciativa parlamentar que dispõe sobre atribuições dos órgãos da administração pública. Violação do artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha E, e artigo 84, inciso 6 da Constituição. Né? Nesse julgado também a gente já tinha visto que a competência seria privativa do presidente da República, né, para dispor sobre a organização e funcionamento da administração pública federal. Inclusive, ele pode fazer isso por meio de decreto. Né? Certo. Certo? Posso seguir? Vai, meu Tem amigo, é algum? revisão, vai revisão, vai. Vamos lá. Sobre o Conselho Nacional do Ministério Público. É constitucional a Resolução 27 de 2018 do CNMP, que proíbe que servidores do Ministério Público exerçam a advocacia. O CNMP possui capacidade para expedição dos atos normativos autônomos, artigo 130-A, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição, desde que o conteúdo disciplinado da norma editada se insira no âmbito de suas atribuições. A Resolução 27 do CNMP tem por objetivo assegurar a observância dos princípios constitucionais de isonomia, moralidade e eficiência do Ministério Público, estando, portanto, abrangida pelo escopo de atuação. A liberdade de exercício profissional não é um direito absoluto, devendo ser interpretada dentro do sistema constitucional como um todo. Nessa questão aqui, o que estava em jogo mesmo era a questão da competência do CNMP, né, que é o Conselho Nacional do Ministério Público. Né? Uhum. E no artigo 130, em linha A, já, no parágrafo 2º, já se fala sobre as competências que o Conselho tem. Então, entre essas competências existe essa expedição de atos regulamentares. Né? Então, assim, se ele, falando de regulamentação sobre a função, sobre o exercício da função dos membros e dos servidores, a gente vê que está abrangida assim, né? E como nós já discutimos em outros encontros, né, a questão da liberdade de exercício profissional, ela não é um direito absoluto, né? Ela, claro, tem a função, né, mas que deve ser interpretada dentro do sistema constitucional. Então, a vedação ao princípio da advocacia não é algo que se impõe somente às carreiras do Ministério Público. Também há outras carreiras que são afetadas por essa vedação. Então, a gente vê que é perfeitamente constitucional, né? Não tem nenhum prejuízo específico para os servidores ou para os membros do Ministério Público que se extrapolem, né, os limites constitucionais. Mas aí tem outro detalhe, é que a rigor, os servidores do Ministério Público, eles teriam uma certa vantagem, talvez, né, quanto ao Poder Judiciário. Então,
por causa disso, acho que está na discussão, né, desse julgado. E aí, por isso que essa restrição não seria inconstitucional dos servidores do MP, né? Verdade. Também lembrando que é um assunto que já tem jurisprudência no STF já maciça, né? Uhum. E uma das coisas que foi asseverada lá no julgado foi que nada impediria que o servidor pedisse desligamento para poder advogar, né? Isso aí era um direito dele, né? Nada que Só o que quê? seria nada impediria que o servidor pedisse desligamento da função Ah, do servidor sim, público, né? sim, Para sim. advogar, né? Mas Isso. que seria uma violação aos princípios de impessoalidade e favorecimento um membro do Ministério Público com acesso que tem poder ainda advogar, né? Uhum. Mas essa foi uma das razões que foram expostas, né? Sim, sim. Que discutiu se haveria iria contra a Constituição, né? Não, mas Isso, liberdade de profissão, sim, você tem toda a liberdade. Peça a exoneração do seu cargo e vai advogar. é verdade. Bora. Vamos lá. Direito administrativo. Responsabilização de agentes públicos. A MP 966/2020, que dispõe sobre a responsabilização de agentes públicos por ação e omissão em casos relacionados com a pandemia de Covid. O STF decidiu que a MP é em princípio constitucional, mas deverá ser feita uma interpretação conforme a Constituição. Desse modo, o plenário do STF deferiu parcialmente a medida cautelar para conferir interpretação conforme a Constituição ao artigo 2º da MP, né, Uhum. para no sentido de estabelecer que na caracterização do erro grosseiro deve-se levar em consideração a observância pelas autoridades A, de estandartes, normas e critérios científicos e técnicos, e B, dos princípios constitucionais da prevenção e precaução. Conferiu ainda interpretação com a Constituição do artigo 1º da MP, né, Uhum. pelos mesmos critérios, acrescentado da questão da observância, conferia aí, pelos mesmos critérios, né, o artigo 1º, e também, Que a decisão deve exigir opinião técnica que isso, trata especialmente. né, então assim, beleza, na MP 966 de 2020, havia uma discussão grande, né, porque ela meio que isentava, né, a responsabilização dos agentes públicos e autoridades que tomassem decisões sob, sob orientação, né, de pareceres, Uhum. né. E aí foi feito, não houve uma alteração do texto da MP, né, aí o texto da MP continua em vigor, mas houve uma interpretação conforme a Constituição, né. Então, assim, Uhum. dentre as interpretações possíveis foram elegidas a essa interpretação que a gente está passando agora aqui, que foi por decisão do STF, de plenário, né? E Uhum. essa confusão entre o parecerista e a autoridade, ela seria resolvida da seguinte forma. Primeiro, observando se eles tiveram embasamento científico para a escolha da decisão. Eles observaram o princípio da precaução e da prevenção, que era um princípio que a gente até comentou, foi um O princípio direito emprestado ao ambiental, direito ambiental, né? isso eu lembro que você falou. E, esse deveria ser o modo de agir, né? Para Uhum. que, para que fosse verificado se era caso ou não era caso de ausência de responsabilização, ou mesmo para verificação de responsabilização, né? Lembrando sempre que, em qualquer caso, era necessário verificar se houve dolo ou erro grosseiro, né? Para poder ser aplicada essa cláusula isentiva. Isso. E se não me falha a memória, esse erro grosseiro está previsto, acho que na LINDB, né? Um dos artigos 20 e Isso, 30, né? cara, pois bem, agora que eu. Pois é, tu lembrasse bem, né? Que a gente até se discutiu sobre a questão da LINDB, né? Lembrando que a Uhum. LINDB, ela é uma alteração da LIC, né? Que é a antiga Lei de Introdução ao Código Civil, né? E Uhum. pela abrangência se verificou que essas regras deveriam ser extensíveis a todas as normas do direito brasileiro, né? Daí a Uhum. força cogente que ela tem hoje no país, né? Então, no artigo 28 da LINDB, muito bem lembrado, né?
haveria lá uma ressalva lá de que o agente público responderia pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. E foi justamente esse dispositivo que se trouxe, que se utilizou como farol para iluminar a MP 966, né? Definir essa regra de interpretação. Mas você falou muito bonito, bicho. Eu vou anotar aqui no caderninho. Utilizar como farol para iluminar o caminho. Gostei. Bora. Vamos lá. Conselhos profissionais. É inconstitucional o Estatuto da OAB, que prevê que o advogado deixa de pagar contribuições devidas à OAB, anuidades, pratica infração disciplinar e pode ser suspenso do exercício, ficando proibido de exercer a advocacia enquanto não pagar integralmente a dívida com correção monetária. O STF entendeu que esses dispositivos são inconstitucionais, porque eles representam medidas desproporcionais que caracterizam sanção política, além de ofender a livre iniciativa e a liberdade profissional. É inconstitucional a suspensão realizada por Conselho de Fiscalização Profissional no exercício laboral e seus inscritos por inadimplência de anuidade, pois a medida consiste em sanção política em matéria tributária. Pois é, esse dispositivo aqui é o seguinte. Aí, o que foi colocado em questionamento no STF foi: STF, ministros, veja só, João, né, ou Maria, advogada, né, está devendo uma OAB. A cobrança dessa anuidade, ela, ela tem um meio específico. Ela pode ser cobrada, né, por ação de cobrança específica, né? Mas além dela ser cobrada, ela também gera uma sanção criminal, né? Uma sanção administrativa que a OAB pode ela mesma aplicar. E aí o STF entendeu que não, né? Por quê? Porque já havia um meio específico para se cobrar. E a suspensão, no caso da carteirinha da OAB, ela ia ter outras influências, né? Que além de obrigar o advogado inadimplente a quitar o débito junto com a ordem, iria impedir, né, o exercício da profissão desse advogado com a suspensão, né? Uhum. Então, assim, não se mostrou razoável, né, nem proporcional esse modo, né, esse modo de sancionar. E também começou caracterizou, na verdade, uma sanção política, né? Porque se há essa dívida tributária, ela pode ser cobrada por ação própria, né? Uma sanção seria uma sanção, a suspensão do direito de advogar por motivo da inadimplência constituiria uma verdadeira sanção política, né? E ofenderia várias súmulas do STF, né? Como a 70, 2323, 547 e a súmula do STF 127, né? E são todas nesse sentido, né? Inclusive a súmula do STJ 127, ela também é um empréstimo, né? Porque, veja, ela trata sobre... ela diz o seguinte, ela diz que é ilegal condicionar a renovação da licença do veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado. Então, assim, ela pega o exemplo lá do Código de Trânsito Brasileiro, né? Que já se tinha lá essa vedação antigamente, né? De que toda vez que a pessoa não pagasse a multa, ela não podia emitir o CRLV do veículo, né? E aí impediria, assim, a renovação, né? Você pagava, mas continuava lá com o documento antigo. Então, assim, essa cobrança, isso aí, na verdade, se a gente for observar bem, é uma situação que impõe um dever superior da própria cobrança, né? Uhum. Então, realmente, ela constitui uma sanção, um plus a mais, né? Eu acho que foi perfeita a decisão do STF, né? De fato, a OAB tem meios de cobrar o advogado inadimplente, né? Mas impedir o exercício profissional vai impedir, inclusive, que o advogado consiga meios para quitar seu próprio débito junto com a ordem. Exatamente. Acho que isso é incoerente, né? Você possibilitar a rigor uma única maneira do advogado conseguir o ganha-pão e até de pagar a própria OAB se você impedir o exercício da profissão. Então, vamos lá, seguinte. Direito processual penal, colaboração premiada. A súmula 2014 prevê que é direito do defensor no interesse do representado ter acesso amplo aos elementos de prova, que já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão
com competência de polícia judiciária digam respeito ao exercício do direito de defesa. Terceiros que tenham sido mencionados pelos colaboradores podem obter acesso integral aos termos dos colaboradores para viabilizar de forma plena e adequada a sua defesa, invocando a súmula 14, desde que estejam presentes requisitos positivo e negativo. Positivo: o acesso deve abranger somente documentos que o requerente é de fato mencionado como tendo praticado o crime. O fato de colaboração deve apontar a responsabilidade criminal do requerente. E o requisito negativo significa que o ato de colaboração não se deve referir a diligência em andamento, né? Somente aquelas que já foram constituídas e documentadas pela autoridade policial. Eu acho que esse julgado ele é meio ele é autoexplicativo, né? Então não tem muita. Mas é muito interessante, né? Que ele fala sobre os terceiros que podem ter acesso integral aos termos dos colaboradores, né? Que fizeram, acho que junto com o Ministério Público e tal. E estabeleceu dois requisitos, né? O positivo e o negativo. Que, no caso, o terceiro tem que ser citado e só pode ter acesso ao que já foi documentado, né? Excluindo os atos investigativos e diligências que se encontram em andamento. É tranquilo, mas é importante esse julgado, né? Isso. E é muito bom lembrar esses dois requisitos, negativo e o positivo, porque eles foram sublinhados por uma razão, né? E certamente serão cobrados, né? O que é requisito negativo? O que é requisito positivo? Então vamos lá, só recapitulando. Requisito positivo é aquele que diz respeito à menção específica do terceiro como responsável pelo crime praticado, né? Pelo menos delatado, né? Isso. E o requisito negativo seria que a prova já tivesse sido efetivamente documentada, produzida e documentada para que ele tivesse tido acesso. Se ela estiver em apuração, claro, óbvio, ele não vai poder ter acesso, porque ela ainda vai estar coberta pelo sigilo. Certo. E agora os próximos comentários seriam sobre direito tributário. Acho que lembrando a todos vocês, a gente se comprometeu e ainda está com esse compromisso, né, de realizar uma live específica para tratar sobre esse assunto, porque são vários assuntos que afetam um tributo específico, que é o ICMS, né? Então, que a gente vai precisar de um tema aí, um ponto apartado aí para poder destrinchar toda essa questão aí para vocês. E aí a gente vamos revisar o 979, então, com isso. Então, lembra que a gente vai fazer uma revisão específica dessa parte de direito tributário do 978. E vamos rever agora o único julgado do 979 para a gente partir para o 980. Não é isso? Então, vamos lá. O 979 fala sobre competências legislativas no tópico de direito constitucional. É um julgado informativo extremamente curto, né, como tu já comentasse, e ele fala o seguinte: a inconstitucionalidade da lei é inconstitucional lei estadual que afasta as exigências de revalidação do diploma obtido em instituições de ensino superior e outros países para a concessão de benefícios e progressões a servidores públicos. Essa lei invade a competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases de educação, prevista no artigo 22, inciso 24 da Constituição. Aqui tem um caso simples, né, que uma lei estadual ela permitia, né, a aceitação como válida de diplomas expedidos por instituições estrangeiras, né, sem que não fosse revalidado. Né. Acho que é o contrário, Dodge, não? Não. Né? Não, lei estadual permitia a aceitação como válido de diplomas expedidos por instituição estrangeira, mesmo sem procedimento de revalidação. E essa lei é inconstitucional exatamente porque quem tem competência para definir sobre educação, porque o que acontece é o seguinte, é que o Estado houve uma confusão aí do legislador estadual. Ele viu o artigo 24 da Constituição, que falava sobre competência concorrente da União, Estado e Distrito Federal para legislar sobre a educação, no inciso 9º, e ele acabou achando que
poderia tratar sobre esse tema de validação de diploma. Contudo, o tema de validação de diploma, ele está previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. E essa Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para ser uma lei federal, né, ela é regulamentação do inciso 24 do artigo 22 da Constituição Federal, né, que diz que é competência privativa da União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. Então, assim, essa definição sobre validação de diploma, ela não pode ser dada, conferida pelo Estado, sob a justificativa de que o Estado é competente concorrentemente com a União e o Distrito Federal para legislar sobre a educação, porque ela é uma regulamentação específica. Então, assim, por ser uma regulamentação específica, ela deve obedecer à Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação é de competência exclusiva, né, ou privativa da União, esse assunto não pode ser tratado por lei estadual, né, pelo menos sem a observância da LDB, né? Ele vincula o legislador estadual à observância da LDB, que, por sua vez, é de competência privativa da União. Show, meu amigo. Show. Então, essa lei seria inconstitucional, né? Foi referendada pelo plenário do STF. Eu acho que com isso a gente acaba a nossa revisão, né, sempre nessa média, né, de 10 a 15 minutos. E aí a gente vamos para informativo 978, perdão, 980 do Zé Direito. Vamos lá, meu amigo. A gente vai ver alguns informativos de constitucional, administrativo, direito notarial e registral, processo civil, direito penal, processo penal, tributário e direito de trabalho e processo de trabalho. Então, assim, a gente vai ter que dividir esse estudo, acredito que em 2 ou 3 vídeos, tá certo, pessoal? Então, ficam ligados para assistindo os vídeos conforme a gente vem estudando aqui. Então, meu amigo, vamos iniciar aqui o estudo do informativo 980. Vamos embora. Lembrando só que a gente sempre revisa, né, o anterior para poder sedimentar os informativos. Os informativos, para serem internalizados e compreendidos, precisa de uma repetição. Quanto mais você repetir, mais vai memorizar. Às vezes a gente faz a leitura, compreende o julgado, algum tempo, assim, 1 ou 2 dias depois, beleza, mas depois de uma semana, 10 dias, 15 dias, fica até um pouco difícil de a gente tem um esforço maior para lembrar. Então, por isso que a gente sempre faz essa revisão para antes de começar um novo, tá certo? E simbora. Constitucional. Direito constitucional. Direitos e garantias fundamentais. É inconstitucional lei municipal que proíba a divulgação de material com referência à ideologia de gênero nas escolas municipais. Compete privativamente à União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. Artigo 22, inciso 24, Constituição Federal. De modo que os municípios não têm competência para editar lei proibindo a divulgação de material com referência à ideologia de gênero nas escolas municipais. Existe inconstitucionalidade formal. Há também inconstitucionalidade material nessa lei. Na lei municipal proibindo essa divulgação, viola a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Artigo 206, inciso 2 da Constituição Federal. E o pluralismo político de pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Artigo 206, inciso 3. Essa lei contraria ainda um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, que é a promoção do bem de todos sem preconceitos. Artigo 3º, inciso 4 da Constituição Federal de 88. Por fim, essa lei não cumpre com o dever estatal de promover políticas de inclusão e de igualdade, contribuindo para a manutenção de discriminação com base na orientação sexual e identidade de gênero. Pessoas, está em 18 de julho de 2020 e a gente está discutindo no Brasil
um tema extremamente ultrapassado. Veja, a gente não está aqui falando de doutrinação de alunos, de pessoas. A gente está falando sobre entender a sociedade brasileira, sociedade mundial, né, como ela é, né? Assim, quando se fala de ideologia de gênero nas universidades, nos colégios, não se está tentando catequizar uma criança, né? A, ou se tentando obrigar uma pessoa, né, a entender determinado pensamento. Se está dando ciência simplesmente à criança, ao adolescente, ao jovem, né, da existência, né, da diversidade sexual, né, existente na Ideologia de sociedade. gênero, né? Então, assim, essa questão de politizar esses temas de ideologia de gênero como se fosse uma doutrinação, ela, ela é ultrapassada, né? Ela não, na verdade, ela não consegue vencer nenhum argumento, né? Assim, a gente pode ficar tranquilos, assim, os filhos, os netos, os sobrinhos, os amigos, eles não vão escolher, não vão ser gays ou ser bi, ou ser trans, ou, por conta da apresentação dessa disciplina. Na verdade, pensar em escolha é até um modo preconceituoso e transfóbico de se pensar a questão do gênero, né? Assim, pesquisas científicas hoje já são bem, bem tranquilas em relação a isso, né? E o que existe são condições, né? Condições sexuais, né? Condições de gênero. Então, assim, você não vai mudar a orientação sexual de ninguém, né? Ninguém muda a orientação sexual. A pessoa nasce com aquela condição, né? Então, assim, entender apenas que aquilo é uma condição sexual na verdade, é o primeiro passo para a gente superar essas questões, dessas diferenças que a gente encontra ainda na sociedade, né? Então, assim, e a Constituição de 88, ela é bem, ela é bem vanguardista, né, nesse sentido, né? Porque, veja, ela não está aqui ideologizando ninguém, ela só está dizendo assim, olha, a gente tem que respeitar o pluralismo existente, né? A gente não pode discriminar, né? A gente precisa dar ciência aos precisa dar ciência, dar conhecimento, né, sobre a existência a todos os estudantes, né? Então, assim, a lei de diretrizes orçamentárias, né? Então, assim, a inconstitucionalidade material, por exemplo, de uma lei municipal ou estadual, como se muito vem debatendo aí no âmbito nacional, ela aliás, essa temática aí é uma temática extremamente política, mas ela não sofre resistência na Constituição. Pelo contrário, né? A Constituição ela já é a principal bandeira, né? É a principal bandeira hoje do país de respeito à diversidade. Tanto é que em vários artigos, no artigo 206, vamos lá, o ensino será ministrado com base nos princípios de liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber. E o terceiro, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas, né? Então, assim, toda vez que eu vou querer tirar uma matéria da, do escrutínio, né, ali do currículo, eu vou estar incorrendo em censura, né? Porque eu vou estar impedindo que pessoas, estudantes, tenham acesso ao pluralismo de ideias, né? Debatam o tema, aprendam sobre o tema, né? E vou estar, na verdade, perpetuando um pensamento retrógrado e transporte e LGBT-fóbico, né? De que aquilo vai fazer com que determinadas pessoas escolham entre ser homem, bi, hétero, cis, etc. Quando, quando na verdade se trata de condição, né? Então acho que é só isso que eu queria dizer, né? Entendam diversidade, entendam a questão da sexualidade como uma condição sexual. Assim, a gente pensar que é uma opção sexual é meio infantil, né? Para o momento para a idade da humanidade que a gente está vivendo.
Deu uma aula, meu amigo. Você deu uma aula. Hoje em dia não cabe mais essas questões, né? E o interessante desse julgado é que ele foi pelo plenário também, né? Em ação, na verdade, não foi em uma ação direta de inconstitucionalidade, né? Foi uma DPF, porque não cabe ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal, né? E sim, a arguição de descumprimento de preceito fundamental. E tanto sob a ótica do ponto de vista formal quanto material, essa lei é inconstitucional, né? Primeiro, porque os municípios não podem proibir, se na Constituição prevê uma lei, né, no caso a Constituição prevê lá no artigo 24, inciso 9, e a União tem a competência para legislar, né, concorrentemente sobre a educação. E aí foi editada a LDB, né, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que não proíbe essa questão da ideologia de gênero. Então, o município não poderia fazê-lo de forma específica, né? Porque é um assunto que precisa ser uniforme em todo o país. Então, quem tem competência para legislar, nesse caso, privativamente, é a União, e não os municípios. Então, acho Pois que é, e aí. até, deixa eu só, até essa questão da gente falar, tipo, que é um ensino, um ensino ideológico, a gente tem que até que superar um pouco isso também, que veja, é incorreto, na verdade, até dizer isso, né? Porque assim, não existe ideologia de gênero, existe identidade de gênero, né? Então, assim, a escola não está propagando ideologias, né? Ela está transcorrendo, estudando sobre identidades que são identificadas, né, na sociedade. Mas, assim, acho que ele botou entre aspas, porque ela acredita que a lei municipal justamente previa essa expressão, ideologia de Não, gênero, né? sim, não, eu estou falando até da incorreção Sim, do termo, sim, na verdade. sim, Tá sim, entendendo? sim. Exatamente, ó, artigo 1º da Lei de Goiás, né? Fica proibida a divulgação de material com referência à ideologia de gênero. Então, como você falou, né? Talvez tenha uma atecnia desse dispositivo, né? E a questão da inconstitucionalidade material, que está na quase que não sai, é justamente porque viola os preceitos que você mencionou, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte, o saber, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, né? E aí não poderia haver essa censura prévia, que seria uma ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana. E é Ok? formal justamente porque está mexendo no currículo da escola, né? E o currículo da escola é matéria privativa da União, né? Que trata sobre diretrizes e bases da educação, né? Define os currículos escolares. E é como você falou, né? Não é tecnicamente correta a ideologia de gênero, a expressão, né? Beleza, meu amigo, vamos adiante. Direitos sociais. Acho que deixa eu ver aqui, para poder, por causa do tempo. A gente dá uma lida nesses direitos sociais e a gente faz o primeiro intervalo, Certo? certo? Vamos lá. Só voltar aqui. Pronto. Direitos sociais. O artigo 8º, inciso 8 da Constituição Federal, prevê que os dirigentes sindicais não podem ser demitidos salvo se cometerem falta grave. O artigo 522 da CLT prevê o número máximo de, prevê o número máximo de empregados que podem ser dirigentes sindicais. Assim que a Constituição de 88 foi promulgada, alguns doutrinadores começaram a sustentar a tese de que o artigo 522 da CLT não teria sido recepcionado pela Carta Magna. Isso porque o inciso 1 do artigo 8º da Constituição prevê que a liberdade sindical prevê a liberdade sindical, ou seja, proíbe que o poder público interfira na organização dos sindicatos. Tá? Mas o TST e o STF não concordaram com a tese. A liberdade sindical tem previsão constitucional, mas não possui caráter absoluto. A previsão legal do número máximo de dirigentes sindicais dotados de estabilidade de emprego não esvazia a liberdade sindical. Essa garantia constitucional existe para que possa assegurar a autonomia da entidade sindical,
mas não serve para criar situação de estabilidade genérica e limitada que violem a razoabilidade e a finalidade da norma constitucional garantidora do direito. Logo, o artigo 522 da CLT foi sim recepcionado pela Constituição Federal de 88, pela decisão do plenário na DPF 276. Cara, fantástico isso aqui. Fantástico. Aquela decisão que você fica babando assim, esperando o resultado. Que a discussão é o seguinte. No artigo 8º da Constituição Federal, inciso 8, né, foi previsto que os dirigentes sindicalistas eles gozariam de certa estabilidade, né? E eles só poderiam ser demitidos se eles cometessem falta grave. Aí o artigo 522 da CLT, que já era pré-existente à Constituição, ele dizia o seguinte, ele dizia que esses dirigentes sindicais que estariam acobertados pela estabilidade, eles seriam limitados ao número X de dirigentes. Né? E aí houve uma discussão ali entre o STF e o STJ, né? E dizia, assim, dizia o seguinte, dizia que a liberdade sindical ela tem previsão constitucional, mas ela não tem caráter absoluto, TST, né? E o STF falava que a previsão legal e o máximo de dirigentes sindicais que estavam cobertados pela estabilidade, elas, na verdade, que não haveria limite na Constituição para a quantidade de dirigentes, né, que estariam cobertados pela estabilidade, né? Então aí se chegou ao consenso de que o seguinte, de que, olha, nenhuma lei esvazia o conteúdo da outra. Por quê? Porque a estabilidade conferida pela Constituição, ela está sendo preservada quando o artigo 522 da CLT diz que existe um número X de dirigentes que estão acobertados pela estabilidade. De fato, se a gente for analisar no sentido amplo, vamos lá, se todo mundo que participa da associação, de uma associação sindical, fosse coberto pela estabilidade, a gente não podia demitir nenhum funcionário. Porque certamente esse sindicato ia querer nomear vários secretários, vários diretores, vários membros. E aí, não. Essa finalidade, a finalidade da norma, né? O fim teleológico, né? É a garantia de liberdade do representante sindical para pleitear os benefícios junto ao empresário, né? Junto ao proprietário da empresa. Então, assim, ele não precisa acobertar toda a associação sindical para garantir essa liberdade. Basta lá garantir lá o presidente, né, o vice-presidente, né, que estão ali de frente da luta pelo sindicato, né? Aí tem os membros da CIPA também, né? E assim, e isso vai ser suficiente para garantir que os direitos que a voz dos trabalhadores sejam ouvidas pelos empresários, né? Mas aí, o que me surpreende só nesse julgado, Todd, é o fato do TST não ter concordado com essa tese, porque, naturalmente, o Tribunal Superior do Trabalho, na medida do possível, ele vai defender os interesses dos trabalhadores. E essa seria uma garantia, entre aspas, do trabalhador, né? Então, essa questão da análise da violação dessa quantidade de dirigentes sindicais. Só que se a gente for acompanhar, tanto que alguns juízes do trabalho têm criticado muito, né, a reforma trabalhista, né, alguns falam que é retrocesso e etc. E o STF, vez por outra, está sendo chamado para debater alguns temas de direito do trabalho. E a partir de então, há uma modificação na jurisprudência do TST. Aqui eu posso fazer citar o exemplo do FGTS. O STF apreciou a questão da prescrição do FGTS, dizendo que seria de 5 anos e não de 30 anos, como era antigamente, né, até pouco tempo. E aí o TST teve que se curvar ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Né? Então, assim, só me chamou essa atenção o fato de eles dois terem concordado neste ponto. Que nem sempre eles convergem. Né? Sim, sim.
Então, tem mais alguma coisa, amigo, para Não, falar? Até porque a gente vai falar mais em direito de trabalho. E aí a gente vai fazer um pequeno intervalo e aí a gente volta com a parte 2 do vídeo. Beleza, pessoal? Até já. Valeu.